Olá, alunos do oitavo ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática do EducaPE. Meu nome é Jobson Melo, sou professor de matemática e estarei acompanhando vocês na aula de hoje. Vocês já pensaram no dia a dia, quem pratica esporte, principalmente natação, quando você vai nadar numa piscina, quanto de água tem ali naquela piscina? Uma piscina olímpica, semiolímpica? Vocês já observaram, já se perguntaram? Na conta de água, vem alguma coisa escrita ali, um valor m elevado à terceira, ou seja, metros cúbicos. Vocês sabem o que significa isso? Que medida é essa? O que é que significa? Já se perguntou? Esse vai ser o tema da aula de hoje. Medidas de capacidade. A nossa unidade temática é grandezas e medidas. O objeto de conhecimento é medidas de capacidade. O conteúdo é o cálculo de volume de um cubo e bloco retangular, que é chamado também de paralelepípedo. A resolução e elaboração de problemas envolvendo volumes de recipiente, cujo formato é um bloco retangular. A habilidade ao final dessa aula, espero que o aluno consiga resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente, cujo formato é um bloco retangular. Então, observe aqui algumas características de cada objeto, do mundo dos sólidos geométricos. Vamos dar uma olhada em tudo ao nosso redor. Veja só que temos aqui um paralelepípedo, um cilindro e um cubo. Vocês já observaram o que é que tem de comum entre essas três figuras? Essas três figuras, apesar de diferentes, elas ocupam um espaço em algum lugar. Então, o que a gente vai analisar, essa questão de espaço, é o que a gente chama de volume. O volume de algum objeto. É aquele espaço que ele ocupa no ambiente. Pode ser uma caixa, pode ser um carro, pode ser uma geladeira, pode ser a própria piscina, a água que tem dentro da piscina. Às vezes a gente compra geladeira numa loja e tem lá a capacidade, tantos litros, 250 litros, 350 litros. O que seria isso? É quantos litros de água ela suporta? Então vamos observar que isso daí é uma medida de capacidade. Então, os sólidos geométricos estão presentes em vários contextos do dia a dia, nos objetos, nas construções, na natureza, etc. Vamos ver alguns exemplos. Aí temos aqui um exemplo bem antigo, a pirâmide do Egito, né? Ela é um sólido geométrico que ela tem algumas características entre faces, vértice, aresta. Também ocupa um lugar no espaço, ela vai ter o seu volume. O favo de mel. Veja que como a natureza ela é inteligente, ela é perfeita. As abelhas elas constroem os favos de mel com figuras geométricas. Um hexágono. Por que ela faz isso? Será que ela aprendeu matemática, ela estudou alguma coisa? Não, mas inconscientemente elas sabem que para construir um favo de mel, essa figura geométrica é a que consegue acumular o máximo de mel no maior volume possível, ocupando o maior espaço possível. Se fosse outra figura, um círculo, por exemplo, ele estaria entre um e outro espaços vazios. E esses espaços vazios não poderiam ser preenchidos com mel quando ela coloca. E temos aqui o nosso planeta Terra. Então, o próprio planeta, ele também ocupa um lugar no espaço. Então, ele tem um volume, tem uma quantidade de gás, né? Aqueles gases da atmosfera, tem a quantidade de água nos mares e nos oceanos. Então, tudo isso ocupa lugar no espaço e tudo que ocupa lugar no espaço
aí a gente chama essa propriedade de volume. Então, observe nas imagens abaixo as diferentes formas que compõem o sólido geométrico. Então, temos aqui um cone, que o próprio nome já está dizendo, é um cone de trânsito. Temos aqui um cubo de Rubik, aquele cubo colorido que o pessoal usa para jogar, brincar. E temos aqui um cilindro com a lata de refrigerante. Então, observe aí 3 figuras que ocupam lugar, têm algumas particularidades e elas, além dessas particularidades que a gente vai ver no dia a dia, ela pode ser utilizada ou para uma determinada coisa ou para outra. Por exemplo, o cone de trânsito, o formato dele contribui para que ele fique em pé no chão, tá certo? Demarcando os espaços ali por onde o carro vai percorrer, e tem o menor atrito com o vento, dá maior aerodinâmica. Então, isso é uma característica específica do cone. Já o cubo, ele ocupa um maior volume com um menor espaço. E o cilindro, ele já tem a facilidade de transporte, de manuseio, de invasão, para invasar, colocar os líquidos lá. Então, ele tem essas particularidades. Os sólidos geométricos podem ser classificados como: ele pode ser somente faces planas, eles não rolam, são os poliedros, e possui partes arredondadas, ou seja, não planas, por isso eles rolam. Então, eles são poliedros ou não poliedros. Aí, elementos de um poliedro. Aí temos aqui uma pirâmide de base quadrada, base quadrangular, que ela vai ter vértices, que são esses vértices aí, A, B, C, D, e tem um vértice que está escondido lá atrás, que é o vértice E. Temos as arestas e temos as faces. O ponto A é um dos vértices desse poliedro. O segmento de reta AB é uma das arestas e a região triangular ACD é uma das faces. Então aqui a gente já observa um poliedro, que é a pirâmide, e os componentes que ela tem, os nomes e as posições. Dentre outros poliedros, também existem as mesmas características de vértices, arestas e faces, agora obedecendo outros tipos de figuras geométricas. Então, os poliedros podemos distinguir os prismas e as pirâmides. Os prismas, diferente das pirâmides, é que os prismas eles têm duas bases, que a gente chama base inferior e base superior. Já a pirâmide ela só tem uma base, que é a base inferior, é onde ela se posiciona. E em cima, elas se unem em um único ponto, em um único vértice. Existem poliedros regulares, que quando todas as suas faces são polígonos regulares, congruentes, e seus ângulos são poliédricos, ou seja, tem as mesmas medidas. Aí, volume de sólido geométrico. O volume de um sólido é a quantidade de espaço que esse sólido ocupa. A unidade fundamental do volume se chama metro cúbico. O metro cúbico, representado aí, m elevado ao cubo, é a medida correspondente ao espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. E nesse cálculo, temos que ressaltar as 3 dimensões do sólido, observando o seu formato. Então aí a gente já viu, nesse texto aí, o volume dos sólidos geométricos. Eles são medidos em metros cúbicos e o valor do metro cúbico é como se tivéssemos um cubo onde cada aresta vale 1 metro. Aí a gente vai fazer uma multiplicação desses valores
e vai ter o valor de 1 metro cúbico. Então, quando a gente tem na nossa casa, chega uma conta de água, aí tem lá o valor que você consumiu 10 metros cúbicos. Então, ou seja, 10 metros cúbicos quer dizer que é como se você tivesse consumido de água 10 caixas d'água no formato de um cubo com 1 metro de lado. Então, no final, isso equivale a 10.000 litros. A gente vai ver lá na frente. Okay? Vamos ver como é que se calcula o volume do cubo. Então, o cubo é um sólido geométrico cujas 6 faces são quadrados de mesmo lado. Para calcular o volume do cubo, é necessário fazer o produto das áreas de suas bases pela altura. Das arestas, nos casos. Então, temos aqui ó, o valor do A aqui, tem o mesmo valor de A aqui e tem o mesmo valor de A aqui, ou seja, base, altura e largura. É só a gente pegar esses 3 valores, multiplicar, como é o mesmo valor, podemos tanto multiplicar um pelo outro ou simplesmente elevar o lado ao cubo. Então aí a gente vê como é que se calcula o volume de um cubo. Ou seja, é só multiplicar o lado dele elevado ao cubo. E aqui a gente vai ver como é o volume do bloco retangular. Ele é diferente, mas segue o mesmo princípio do cubo. O bloco retangular, ou paralelepípedo retângulo, é um sólido cujas 6 faces são retângulos. Para calcular o volume do paralelepípedo retângulo, é necessário fazer o produto das arestas, né, de suas bases pela altura. Então, a área da base pela altura, que também pode ser o valor de cada aresta. Então, aqui temos uma aresta que o valor é A, uma outra que é B e outra que é C. Então, o volume dele vai ser o produto dessas 3 arestas, A vezes B vezes C. Então, a diferença dele em relação ao cubo é que no cubo os 3 valores são iguais. No paralelepípedo, os 3 valores são diferentes. Então, a gente não pode usar aquela mesma forma de calcular do cubo, que seria o lado elevado ao cubo. Nesse não, nós temos que multiplicar cada lado um pelo outro, levando em consideração que cada lado desse vai ter uma unidade de medida, que pode ser a mesma ou não. Geralmente a gente usa metro, mas pode ser centímetro, pode ser milímetro. Então, o que é que a gente deve fazer? Quando for calcular o volume dele, todos os 3 têm que ter a mesma unidade. Caso não tenha, a gente tem que fazer uma transformação de unidade. Então, vamos ver aqui um exemplo. Qual é o volume de um reservatório de água com forma de um bloco retangular, com dimensões 8 metros, 5 metros e 3 metros? Aí temos aqui o bloco retangular. Então, 8 metros é o comprimento, 5 metros a altura e 3 metros a largura. Como é que a gente vai calcular o volume dele? É só multiplicar um pelo outro aqui. Então, vou multiplicar 8 vezes 5 vezes 3, que vai resultar em 120 centímetros cúbicos. No caso aí, a unidade está diferente, deveria ser 120 metros cúbicos. Perdoe aí esse erro aí do slide, mas seria 120 metros cúbicos. Então aqui vamos a algumas resoluções de questões para a gente ver na prática como é que funciona. Então, uma questão aí de SAEP 2012 diz o seguinte: uma caixa de água no formato de um prisma reto está apenas com parte de sua capacidade ocupada com água. Então temos aí a figura, uma caixa d'água, só está ali aquela parte em cinza, ali colorida, com água. Aí a pergunta: o volume de água existente nessa caixa é igual. Então, como é que a gente calcula? O valor de cada lado aí multiplicado um pelo outro. Então, vamos pegar
2 metros vezes 3 vezes 4, que vai dar 24, novamente, 24 metros cúbicos. Aí está centímetros cúbicos, mas é metros cúbicos. Só que tem uma coisa, se você observar, a caixa está dividida em 4 partes iguais. E o que tem de água é só a parte de baixo. Então eu vou dividir 24 por 4 e vou saber quantos metros cúbicos tem lá na parte de baixo, que equivale a 6 metros cúbicos. Que a pergunta foi o valor de água existente nessa caixa. Então, na nossa resposta, a letra A. Mais uma questão. Maria produz em sua fábrica um produto na forma cúbica. Para vender seus produtos, ela condiciona-os em caixa maior. Tá certo? É uma caixa maior. Aí temos aqui um cubo. Esse cubo tem 10 centímetros de lado. E temos uma caixa maior aí. Então, a quantidade de produtos que Maria consegue colocar na caixa grande é... Aí vamos pegar aí o volume da caixa. Primeiro a gente vai fazer o volume da caixa grande, que vai ser 60 vezes 80 vezes 40, o que dá 192 mil centímetros cúbicos. Aí temos o volume menor, que esse V minúsculo simboliza o volume menor, que é daquele cubo, que vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Poderia também utilizar 10 elevado ao cubo, que vai dar 1000 centímetros cúbicos. No final, a gente vai dividir o volume da caixa maior pelo volume do cubo. No final, dá 192 centímetros, né, cúbico, né? Vai ser 192 caixinhas daquela. A letra D é a nossa resposta. Aí mais uma questão, diz assim: uma fábrica produz caixas de sapato em tamanho padrão e as revende para a fábrica de sapato da região. Observe abaixo as dimensões dessas caixas que possuem formato de paralelepípedo retângulo. Então temos aqui uma caixa, tem 12 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros e o volume dessa caixa é igual. A gente pega o volume e multiplica cada lado um pelo outro. O volume vai ser 12 vezes 20 vezes 30, que vai dar 7.200 centímetros cúbicos. Na nossa resposta, a letra A. Temos aqui uma questão da prova Brasil, que uma caixa com a forma do paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura por 1,5 de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. Então temos essa caixa aqui, com essas medidas que foram mostradas na questão. E o volume da caixa d'água em metros cúbicos é... Da mesma forma, a gente vai medir multiplicando um lado vezes o outro aí. Temos os 3 lados, vamos multiplicar ele entre si. Aí vai ficar 2 vezes 3 vezes 1,5, que vai dar 9 metros cúbicos. Na nossa resposta, letra C. Pois bem, pessoal, finalizando aqui essa aula, espero que vocês tenham compreendido esse assunto e vocês podem associar no dia a dia. Hoje fica mais fácil de você entender por que uma piscina ela tem tantos metros cúbicos de água, por que eu gasto tantos metros cúbicos de água na nossa casa. Então, agradeço demais a presença de vocês até o final da aula e até a próxima. Obrigado.